Hi everyone! Nós vamos falar nesta lição sobre o simple present, que seria o tempo presente. Muita atenção! O objetivo da nossa aula de hoje é aprender a usar o simple present. Seria, como eu falei para vocês, o presente. Nós basicamente o usamos para expressar fatos sobre nós, nossas rotinas, opiniões e gostos. E a gente vai ver isso na nossa lição. Mas como funciona o simple present? Bem, para saber como funciona, a primeira estrutura que nós vamos utilizar, o primeiro verbo que nós vamos utilizar é o famoso e temido verbo to be. Calma. Olha, eu sei que muita gente tem um preconceito com esse verbo, diz, eu só estudava esse verbo lá na escola, mas gente, ele é um verbo importantíssimo e vocês vão entender o porquê. Só que se você é dessas pessoas que tem um preconceito com o verbo to be, deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia conjugar ele? Você sabe o que ele significa? Então, às vezes a gente vai muito pela ideia, a mente dos outros, né? O verbo to be, só falam sobre isso na escola, mas às vezes a gente não sabe e não conhece esse verbo. Então, agora, no presente, não pode faltar o verbo to be, porque nós temos o presente dele, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o verbo to be basicamente expressa o ser e estar. O que significa to be? To be significa ser ou estar. Então, não existe um verbo ser separado de um verbo estar no inglês, tá bom? Como no português, nós temos ser e estar, to be significa ser ou estar. Então, quando nós temos um exemplo como esse, Hi, I'm Michael, eu estou dizendo eu sou, verbo ser, eu sou Michael. Nice to meet you. Hi, I'm Michael, nice to meet you. Ou eu posso dizer I'm home, eu estou em casa. Então, eu disse I'm Michael, eu sou Michael, ser, e I'm home, eu estou em casa, verbo estar, ok? Então, perceba que o I am, destacado em vermelho, ele está expressando ser e estar, né? Eles são praticamente a mesma coisa em inglês. E aí nós vamos para mais exemplos, agora usando o you are e também she is, né? Então, aqui a gente está desenvolvendo o verbo to be, certo? Então, a gente está colocando mais pronomes, né? A gente usou primeiro o quê? I, que seria eu, agora o you, você, she, ela, né? You are Pam, right? Você é. Então, você é, a gente diz o quê? You are. Mas também eu poderia dizer você está, certo? You are Pam, right? How are you? Como você está, ok? Então tá aí, ó. Are seria verbo to be conjugado. Is Angela here? A Angela está aqui. She is not answering my calls. Ela não está respondendo, né, as minhas ligações. Ok? Então repare que o verbo to be vem antes do pronome, né, em perguntas, né? Então a gente sempre tem aquela questão de colocar you are normalmente para dizer você está, mas se eu vou perguntar, a gente muda, né? A gente viu isso ali na pergunta how are you? Is Angela here? Ok? E que a palavra not, né, vem logo após o verbo to be quando a gente vai negar. Então a gente tem justamente she is not answering my calls. Por exemplo, se eu voltasse um slide e eu quisesse dizer que eu não sou Michael, eu diria I'm not Michael. E se eu quisesse dizer que eu não estou em casa, como é que eu diria? I'm not home, ok? Bem, continuando, você pode perceber que nós usamos 3 palavras-chave. Talvez você ainda não tinha visto isso, espero que sim. Mas se não, entenda o seguinte, ó, nós temos am, is, are. Só 3 opções de conjugação do verbo ser ou estar em inglês, que é o verbo to be. Então eu digo I am, certo? Como você pode ver aí, ó, o am é utilizado para o eu sou, eu estou. E o he, she, it, he significa o quê? Ele. She significa o quê? Ela. It significa o quê? Ele ou ela, só que eu não estou me referindo a pessoas. Então, se eu estou me referindo a uma cadeira, eu chamo essa cadeira de it. Ela. Uma casa, it. Se é uma situação, it, certo?
E nós usamos o are para you e they. You, você ou vocês. You are, você é ou você está ou vocês são, vocês estão. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles são, eles estão, ok? Então, notem que a gente só tem três opções. I am, he is, she is, it is, ou you are, we are, they are. Muito fácil, né? Bem, a segunda estrutura que a gente vai te apresentar nessa lição é muito simples, né? Vamos supor que no inglês há um grupo especial composto por he, she, it, certo? E todas as vezes que nós afirmamos uma ação usando qualquer um desses, o verbo termina com a letra S, certo? Para os demais, o verbo permanece sem alteração, tá? Para os outros pronomes. Então, esse he, she, it, ele é um grupo especial. Tanto que se a gente voltasse um slide, né? Vocês vão ver que eles estão separados. He is, she is, it is. Nenhum outro usa is como conjugação do verbo to be, certo? Só que aqui a gente está falando de adicionar uma letra S. Como é que ficaria isso? Então vamos dar uma olhada. Ó. Nós vamos usar os verbos like e work como exemplo. A gente tem aqui, ó, she likes basketball. Então você nota que aí a gente adicionou uma letra S no verbo like, gostar. But I like soccer. Então, mas eu gosto de futebol. She likes, I like. Então, quando se trata de he, she, it, a gente adiciona a letra S. Ó, presta atenção no próximo exemplo. He works from home. Então, ele trabalha, he works. A gente adicionou a letra S para conjugar no presente. Ela trabalha. Não é ela trabalhou, não é ela trabalhará, ela trabalha, ok? She works from home and Isabel works in person, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a Isabel, ela trabalha, né, de forma presencial. Então, a gente tem aqui Isabel works. Por que Isabel works com S também? Porque a gente está falando da Isabel. Então, a gente está falando de quem? Dela. She works, ok? It rains a lot in London. Então, chove muito. Quando a gente vai usar um verbo como chover, a gente precisa usar o it, tá? Eu não posso dizer rain somente, ou rains. Eu tenho que dizer it rains, para dizer que chove. E como a gente usou o it, a gente adicionou a letra S no rain, certo? Que é o verbo chover, to rain. It rains. Então, ó, she likes, he works, it rains. Só que se fossem outros pronomes, tá? Por exemplo, o pronome eu digo I like, I work, certo? Se fosse you like, you work. Não tem letra S. We, nós, né? We like, we work. Eles ou elas, they like, they work. Não tem letra S. É só para esse grupo especial. He, she, it. Ok? No presente. E a terceira estrutura é voltada para como negar as coisas, as frases no Simple Present. Então, para isso, nós usaremos dois padrões, tá? Do not ou does not, tá? Nós já vimos anteriormente como se nega usando o verbo to be, né? Basta colocar o not. Então, o verbo to be é muito simples. Você colocou o not, tá negado. I'm not, you're not, he's not, she's not, we're not, they are not. Ok. Mas aqui a gente vai precisar usar o do not ou does not. Então, a gente adiciona essa palavrinha com a negação, certo? Então, nós usaremos o does not para o grupo especial, que é o quê? He, she, it. Lembrem disso, que é ele, ela. E o do not para os demais. Então, ó, Michelle, que seria ela, né? Michelle, doesn't work here. Então, ela não trabalha aqui. O que isso quer dizer? Que eu não usei o don't para a Michelle, porque é ela. She doesn't. Michelle doesn't, ok? Mas se fosse comigo, eu quero dizer que eu não faço algo. Eu diria, ó, segundo exemplo, I'm sorry, but I don't know. Eu não sei. Eu não disse I doesn't. Não existe isso. É don't know, ok? You don't like soccer. You don't like soccer. Você não gosta de futebol. And he doesn't like doramas, ok? E ele não gosta de doramas. Então, gente, é o seguinte. Você não gosta de futebol. Usei o quê? You don't. E agora, he
doesn't like seria ele não gosta. Lembrando, he doesn't, she doesn't, it doesn't, ok? Para negar no presente, tá? E chegamos à quarta e última estrutura, que seria sobre aprender a como fazer perguntas usando o simple present, presente, né? Aqui agora a gente não vai usar mais o don't e o doesn't. Agora a gente usaria do e does. Eu vou fazer uma pergunta antes de passar para o próximo slide. Como é que você pergunta para uma pessoa? Você fala inglês? Você pergunta como? Talvez você respondeu aí o quê? Do you speak English? Então você já usa esse do, às vezes inconscientemente. Tipo, você não pergunta, you speak English? Você normalmente o quê? Do you speak English? Então, para fazer perguntas, normalmente a gente usa o do e o does. Isso não se aplica ao verbo to be, tá? Seria aos outros verbos, verbos de ação, tá? Então, aqui nós temos algumas perguntas, lembrando que o grupo especial é separado, he, she, it, né? A gente usa o does. E para os outros, you, eu, você, we, they, nós, eles, elas, a gente usa o do. Então, vamos lá. Does Michael like sushi? Does Michael like sushi? Então, não posso dizer do Michael, é does Michael. Ele gosta de sushi? Do they work here? Eles trabalham aqui? Where does Amy live? Mesmo que a gente adicionou esse where antes, a gente continua usando does por causa da Amy, que é ela. Does she work? Does she live here? Né? Where does Amy live? Ok? Então, onde a Amy mora? Certo? Então, temos aqui algumas observações, né? Note que ao usarmos o does ou does not na frase, o verbo permanece na sua forma base, sem o S no final, tá? Então, isso é muito importante, ó. A gente tem ali, por exemplo, she likes, se você olhar ali embaixo, ó, afirmando, she likes sushi. Eu coloquei, ela gosta de sushi. Beleza. Mas se eu vou negar, eu digo she doesn't like sushi, não mais o likes, certo? A mesma coisa para a pergunta. Does she like sushi? Isso acontece porque a terminação da letra S ela só é aplicada, né, em afirmações com o he, she, it, tá? Então, já nas perguntas e negações, o verbo volta ao seu estado inicial, certo? Sem alteração. Por quê? Quem é que sofre alteração? Isso é muito importante, é o do, certo? Então, por isso que a gente vê que eu digo I do, he does, certo? Então, como ele está inserido aí, quem muda na realidade seria o do, certo? Como ele já mudou, não tem necessidade do verbo principal mudar também, tá certo? Então, nós temos aqui alguns exercícios, né, de completar as lacunas, né? E a seguir você verá frases com lacunas que você precisa completar com a forma correta do verbo to be, né? Usando am, is ou are. Se você até quiser voltar ao vídeo para ver qual é a conjugação, mas lembrando, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Lembrando, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. He, eu digo he am my friend, or he are my friend. Não, he is my friend, né? Muito simples. Ok, então nesse momento você vai pausar o vídeo, né? E responder essas perguntas. Essas questões, né? Aí a gente tem ali, ó, às vezes vai ser uma afirmação, uma negação, uma pergunta. Ok, pode pausar o vídeo e responder as questões. Ok, antes da gente ir para o exercício 2, nós vamos responder, né? Então, essa primeira a gente teria o quê? She is a doctor, ok? She is a doctor. They are not at home. Is he your brother? Espero que você tenha respondido corretamente. I am very happy today. We are not ready yet. Are you a teacher?
Ok, exercício 2, né? Agora você vai completar as lacunas com o simple present, ok? Então, lembrem de conferir as estruturas aí, né, indicadas entre parênteses. Então, aqui a gente tem, ó, é uma negação, né? Richard doesn't. Aí você poderia adicionar study French, se você quiser, né? Mas aí já se entende que é Richard doesn't study French. O Richard não estuda francês. Ok. Nesse momento você pode pausar, lembrando que aqui tem a afirmação. Então nem sempre você vai usar o do ou does. Lembra daquela letrinha S ou talvez o verbo sem a letra S, tá certo? É muito importante. Pode pausar o vídeo e fazer. Ok? Pode pausar o vídeo e fazer essa parte também. Ok. Vamos dar uma olhada se você respondeu corretamente. Vamos lá. Ó. Aqui seria He plays, com S, he plays tennis every weekend. She works in a hotel. Do you know my phone number? I live, sem S, I live in Rio. Do they love their job? We like pizza. Ok? Way to go. Né? Muito bem. Então, espero que você tenha feito corretamente, né? Então, para encerrar nossa aula, nós vamos praticar o que aprendemos através de um diálogo curto, tá bom? Então, esse diálogo você pode ler junto comigo. Eu leio a parte em azul e você lê a parte em vermelho. Vamos lá. Do you work every day? Do you work on weekends? Ok, agora eu vou ler tudo, tá? Do you work every day? Yes, I work from Monday to Friday. Do you work on weekends? No, I don't. I rest on weekends. Ok, temos mais um diálogo. Agora, lembrando, você lê a parte em azul, eu leio a parte em vermelho. Yes, I am at work. A gente inverteu, tá? No, I'm not. I have free time. Ok, agora eu vou ler tudo para que você possa escutar minha pronúncia. Are you at work now? Yes, I am at work. Are you busy today? No, I'm not. I have free time. Ok, great job. Excelente trabalho. Gente, essa foi a nossa lição até agora, né? Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado bem claro. Para finalizar com chave de ouro, eu queria ler as frases de maneira mais lenta, devagar, frases específicas, para que vocês possam também repetir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou voltar lá pro começo. E aí você aproveita esse momento para repetir comigo. Que eu sei que eu falo, né, bastante porque é uma explicação mais para que você entenda, né? Mas depois a gente faz esse momento de repetição para que você possa lembrar de tudo que a gente viu, certo? Vamos lá, ok? Are you ready? Você está pronto? Hi, I'm Michael. Nice to meet you. I'm home. You're Pam, right? How are you? Is Angela here? She's not answering my calls. She likes basketball, but I like soccer. He works from home and Isabel works in person. It rains a lot in London. Michael doesn't work here. I'm sorry, but I don't know.
You don't like soccer. He doesn't like doramas. Does Michael like sushi? Do they work here? Where does Amy live? She likes sushi. She doesn't like sushi. Does she like sushi? He is my friend. She is a doctor. They are not at home now. Is he your brother? I am very happy today. We are not ready yet. Are you a teacher? Richard doesn't study French. He plays tennis every weekend. She works in a hotel. Do you know my phone number? I live in Rio. Do they love their job? We like pizza a lot. Ok, that's it. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Lembrem que é uma videoaula, vocês podem voltar quantas vezes vocês desejarem, vocês podem fazer anotações, certo? O conselho que eu gosto de dar para vocês é que vocês peguem um caderno, anotem as frases principais e depois vocês leiam em voz alta em sequência. Vocês leem cada frase uma vez, né? E passam para a próxima. E aí vocês vão desenvolvendo. Inclusive, outra coisa que vocês podem fazer é também, para as palavras mais difíceis, escrever entre parênteses como você ouve essa palavra, como se você estivesse pronunciando em português, tá? Então, por exemplo, se você tem uma palavra muito difícil, vamos procurar uma aqui rapidamente, tá? Vamos supor que essa palavra live, você sempre diz live em vez de live. Aí você pode escrever L-I-V entre parênteses embaixo dela, para você lembrar. Eu digo live e não live, ok? Também outro conselho aí que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham gostado e see you next time. Vejo vocês na próxima.